Olá, gente boa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Espero ter sido bênção para a tua vida, que seja bênção para você. Não deixe de assistir os estudos iniciais, os primeiros estudos, para que você não perca nenhuma informação. Se você já está inscrito no meu canal, parabéns, Deus continue te abençoando. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Agora, se você não está inscrito, faz favor para mim, clica ali embaixo, inscreva-se logo no canal e acione o sininho para você ficar por dentro de cada vídeo, sempre a cada novidade, cada vídeo que for postado, você vai receber a sua notificação e assim você não perde nada. E você vai crescer em graça e em sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem comigo? Então vamos junto. Seja gente boa, muito prazer tê-lo aqui comigo. Vamos dar continuidade ao assunto dos dons. Bastante vídeo, que tem bastante coisa, é muita informação e a gente precisa esclarecer bastante coisa. E querida, é muita coisa a respeito dos dons. Né? Eu sei que já tem muita informação que você já absorveu aí, que é informação importante, e hoje a gente tem mais algumas informações que são muito importantes. Então, muito obrigado pela sua companhia. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12. Eu vou ler a princípio o versículo 31, mas eu queria pedir, para efeito de tempo, né, a gente vai ganhar um pouco de tempo, eu não vou ler o capítulo 12 todo, mas eu queria te pedir para ler o capítulo 12 todo de 1 Coríntios. Se você não fez isso ainda, faça isso agora, dá uma pausada no vídeo e leia todo o capítulo 12 de 1 Coríntios. Eu vou ler apenas agora o versículo 31, que ele fala o seguinte: entretanto, busquem com dedicação, né, ou busquem com zelo, procurai com zelo os melhores dons. Amém, querido? Vou ler esse texto porque esse é um versículo, querido. Olha, eu já visitei muitas igrejas, já ouvi muitos pregadores, já convidei pregadores na época que eu estava à frente de um ministério, e já escutei muita gente pregando a respeito desse versículo 31, que não acaba aqui onde eu li. Eu estou falando porque eu vou continuar lendo o versículo 31, e é um dos versículos que mais traz equívoco, que mais as pessoas se equivocam, que mais as pessoas se enrolam na hora de dizer, e que é muito importante você prestar atenção naquilo que eu vou dizer aqui, para você conseguir entender, porque esse versículo ele é fundamental para você entender toda a questão dos dons. Amém, querido? Então, um entendimento errado desse versículo vai gerar um problema terrível na tua vida para você conseguir entender a questão dos dons. Então, o versículo 31 do capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 31, ele não acaba aqui quando diz busquem com dedicação os melhores dons. Ele acaba quando diz, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então, é aqui que acaba o versículo 31, tá? Passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, ou um caminho sobremodo excelente. Se entendermos esse versículo de modo equivocado, nós jogamos todo o estudo dos dons fora, pois ele é de fundamental importância. Queridos, texto sem contexto é pretexto. Já é um ditado antigo no meio evangélico, mas que anda bem esquecido. Por isso, vamos analisar o contexto da fala de Paulo, para então chegarmos a uma conclusão a respeito do que ele diz no versículo 31. É importante, só de início de conversa aqui, se você quiser, você marca com a caneta aí, escreve aí, faz uma chavinha no versículo 31, escreve. Paulo aqui está sendo irônico. Que é isso mesmo. Isso aqui é uma ironia de Paulo, uma figura de linguagem. Quem escreve, quando a gente aprende português, hoje em dia está muito difícil, né? Uma das grandes dificuldades das pessoas entenderem a Bíblia, ou até entenderem uma nova língua, é porque as pessoas conhecem muito pouco a própria língua. Então as pessoas conhecem muito pouco o português. E aí tem dificuldade para entender uma língua nova ou para entender a Bíblia. Entendeu? Às vezes algumas dúvidas que as pessoas têm e que não conseguem entender a Bíblia, não é pelo que a Bíblia diz, mas é porque ela mesma tem dificuldade de entender a língua portuguesa. Então aqui é uma figura de linguagem chamada de ironia. Paulo está sendo irônico, tá? Então só o início de conversa, para a gente seguir adiante aqui nesse texto.
Então, para isso, nós vamos analisar o contexto da fala de Paulo, para então a gente chegar a uma conclusão a esse respeito. Vamos lá para o versículo 1 de 1 Coríntios 12. No versículo 1, há uma expressão que Paulo diz assim, ó, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nesse versículo, Paulo diz o seu objetivo ao falar de dons aos coríntios. Qual é o objetivo de Paulo? Esclarecimento, correção quanto às condutas. Que a igreja lá de Corinto, né, ela estava passando uma grande dificuldade. Embora fosse uma igreja dotada de muitos dons, era uma igreja também que estava dominada pelo pecado, uma igreja que estava no erro, uma igreja que estava caminhando por caminhos muito tortuosos, muito idólatras. Então Paulo estava tendo sérias dificuldades com relação à igreja de Corinto. Então, quando Paulo começa aí no versículo 1, dizendo que não quero que sejais ignorantes, Paulo está dando o seu objetivo. Olha, eu estou escrevendo isso, eu estou explicando para vocês como uma maneira de esclarecer, de corrigir vocês quanto às suas condutas. Então, lendo esse versículo, lendo o versículo todo e indo até o versículo 3, percebemos que havia um grande problema com dúvidas acerca do significado dos dons e também da conduta cristã com eles. Nos versículos de 4 a 7, Paulo ensina sobre a origem, o propósito, o poder e a finalidade dos dons, o que mostra que o povo de Corinto precisava saber sobre isso. No momento em que Paulo estava escrevendo, seu objetivo era quem? O povo de Corinto. Não sabia ele que seu estudo seria utilizado para tempos futuros. Paulo nem imaginava que estaríamos falando sobre esse estudo agora. Amém? De 8 a 10, Paulo exemplifica os dons e dá discernimento quanto ao fato de que nem todos possuem o mesmo dom. São dados a pessoas diferentes, dons diferentes. Queridos, eu não vou ler o texto todo. Se você estiver achando que eu estou indo muito rápido, dá uma pausada no vídeo, lê o texto, para que você possa ir acompanhando o meu pensamento. Porque é muita informação aqui, querido, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Não teremos todos os mesmos dons. Isso é claro na fala do apóstolo. O objetivo de ensinar que a distribuição dos dons é feita de forma diferenciada, isso é muito forte aqui no ensino de Paulo. Paulo ele mostra isso muito evidentemente, de que o objetivo dele é ensinar a respeito dos dons, da distribuição, da repartição de uma maneira diferenciada. No versículo 11, a gente vai perceber que é o cerne de toda a fala do apóstolo. E qual é o cerne de toda a fala do apóstolo? Qual é o ponto central da que a gente precisa entender a respeito dos dons? É que Deus distribui os dons como lhe apraz, ou seja, é da vontade de Deus. Deus distribui os dons como lhe apraz a cada um individualmente, ou seja, duas informações importantes. Quem distribui? É o Espírito Santo. A vontade que domina a distribuição é de quem? De quem recebe? Fica claro que não. Quem entrega é que determina o que entrega e por que entrega. É pela graça e não é recompensa. Lembra? Se assistir o vídeo anterior, você vai ter entendido isso. Então, a vontade que domina a distribuição é de quem está dando, de quem está entregando. Porque é quem entrega que determina o porquê, a razão, o motivo, o objetivo. E é pela graça. As diretrizes partem do Espírito Santo, não de homem nenhum. Homem nenhum. Se algum homem se achar ou se revestir dessa prerrogativa, que seja amaldiçoado. Paulo orienta isso. Se alguém trouxer algum outro ensino que vá além do que a Escritura diz, seja amaldiçoado. Paulo fala, se ainda eu, ou se aparecer algum anjo para você e ensinar coisa diferente do que a Bíblia está dizendo, seja maldito e bendita seja a palavra do Senhor. Vejamos os versículos seguintes. Do 12 ao 14 de 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer que há muitos membros. A gente entende que Deus vai distribuindo como lhe apraz, Deus vai dando a cada um e Deus vai identificando. É o mesmo que acontece no corpo humano, né, querido? Deus fez a boca para falar, Deus fez o ouvido para escutar, Deus fez o nariz para cheirar, Deus fez os olhos para ver, né? Deus fez as mãos para tocar, e nas mãos tem o polegar,
que dá o certo equilíbrio, que dá a firmeza. Então, querido, cada membro, eu não vou ficar falando aqui do corpo humano todo, né? Mas cada membro tem a sua função, tem o seu objetivo específico. Deus foi dando a cada membro nosso um dom diferente. Então, do versículo 12 a 14, Paulo ele vai tentar fazer a gente entender que os membros são muitos. Né? O versículo 12, são muitos membros, mas um corpo é um só. Porque os membros eles não agem por conta própria. Eles agem em conformidade, em obediência e para benefício do corpo. Ou seja, a origem e o objetivo final daquilo que o dom está fazendo é quem? É o corpo. Isso é muito importante da gente entender. A origem e a finalidade do dom é o corpo. Da mesma forma que o membro do corpo. Versículo 14, querido, não é apenas um dom que domina o corpo. Mas o que domina o corpo é a diversidade. Olha que coisa tremenda aí, querido. É a diversidade que domina o corpo. É a diversidade que faz o corpo se movimentar e exigir e ter as suas necessidades atendidas. Pensa sempre no corpo humano. Você bebe, você come, você ingere, você anda, você caminha, você trabalha. Por quê? Porque você tem membros que obedecem e que te ajudam na execução das tarefas. Amém? Está muito complicado, está muito corrido. Dá uma pausada aí, lê de novo, relaxa aí. Mas a gente vai voltar nessas questões um pouco mais para frente. Dos versículos 15 ao 17, há uma semelhança em relação ao versículo 21. Todos os dons são importantes e não podem ser deixados de lado, ou acharmos que não precisamos de um ou de outro. Mesma coisa é o corpo humano. Tem órgão do corpo humano que é muito menosprezado. Tem parte do corpo humano que ela é revestida, ela precisa ser coberta. Tem órgão do corpo humano que faz umas coisas feias, que cheiram mal. Mas vai ficar sem esse órgão do corpo humano para você ver como isso faz falta. Vai ficar sem esse órgão do corpo humano quando algo acontece que esse corpo humano, que esse órgão não está funcionando perfeitamente, para você ver os danos que causa ao restante do corpo. Então, não pense que um órgão é mais importante do que o outro, porque uma unha inflamada de um dedo pode dar dor de cabeça, pode dar febre, pode gerar até uma amputação do braço inteiro por causa de uma unha inflamada. Tá? Então todos os dons são importantes, não existe um dom mais importante que o outro e nem um membro mais importante que o outro. Os versículos 17 e 18, Paulo vai falar sobre a escolha e a função. Ela não parte do membro, mas de quem faz o corpo, ou seja, ela parte de Deus. O papel de cada um depende do Senhor, a gente já falou sobre isso. O versículo 19 vai mostrar, Paulo vai trazer para nós o risco de deixar os membros escolherem a sua função. O membro não escolhe a sua função, é a cabeça, é o cabeça que escolhe a sua função. Tá? Porque é muito arriscado quando o membro, a mão diz, a pessoa, a mão fala, eu não vou pegar isso, aí a outra mão fala, eu quero pegar, aí você, não, mas eu sou destro, é a mão direita que tem que pegar, e a mão esquerda fica, não, mas eu quero pegar. Imagina, você quer beber a água, e as tuas duas mãos estão brigando, você está morrendo de sede e as mãos estão brigando para decidir quem pega o copo. Vai dar ruim, né? Alguma coisa não vai, algo de errado aí não vai dar certo. Então no versículo 19 Paulo fala isso. Deus sabe o que faz, então não são os membros que escolhem a sua função. Deus é que escolhe, é a cabeça, é o cabeça que decide. Versículos de 22 a 24, há uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é a questão da honra. A honra quem dá é Deus. Às vezes aquele dom que achamos não tem importância na igreja, é exatamente o que Deus vai exaltar. E aquele dom que às vezes a gente pensa que é muito importante na igreja, Deus está falando assim, não é isso que é mais importante para mim, não é isso que eu quero agora. Ou não é isso que essa comunidade onde a igreja está inserida precisa. Porque tem isso também, querido. Sabia disso? Deus ele pode levantar ou diminuir determinados dons numa igreja de acordo com a comunidade onde ela está inserida. Lembram que a gente falou
que os dons eles servem para manifestar o Espírito Santo, para que as pessoas vejam na igreja, vejam nos crentes o agir do Espírito Santo, que o mundo olhe isso. Então os dons eles servem para que a igreja manifeste o Espírito Santo ao mundo. Então às vezes, de acordo com a comunidade onde essa igreja está inserida, Deus pode dar mais importância a um dom do que uma outra igreja que está numa outra localidade, uma outra comunidade, numa outra cultura. Isso é importante também da gente entender isso. Deus é quem dá a honra, de acordo com a comunidade, de acordo com o objetivo que apraz, que condiz, que Ele quer. Versículo 27. A nossa tarefa coletiva e individual. Paulo ele vai falar sobre isso. A nossa tarefa coletiva, a gente como membro, a gente tem uma função coletiva, a gente tem uma função individual, mas isso não pode se chocar, tá? Não pode haver conflito entre a função individual e a função coletiva. No versículo 28, novamente Paulo enfatiza que a distribuição ela vem de Deus. Ele é quem estabelece. Os versículos 29 a 30, não dá para termos todos os mesmos dons. Todo mundo da igreja tem os mesmos dons. Todo mundo fala em língua, todo mundo profetiza, todo mundo cura, todo mundo faz milagre. Não dá para isso. Não é escolha nossa. E aí, você já deve ter reparado que eu fui repetitivo ao falar desses versículos, do capítulo 12 até o versículo 30. Eu fui repetitivo numa questão. Vocês já repararam em que eu fui meio repetitivo quando falei desses versículos? Que a origem é Deus, que é Deus que determina, que a vontade é de Deus, que é Deus quem diz o que o dom vai fazer, que é Deus que diz qual é o dom que vai ser utilizado, que é Deus que diz qual é o dom que vai ter mais honra. Já repararam que eu repeti? Falei de formas diferentes, mas eu repeti a mesma coisa? Que a vontade suprema sobre a utilização, a função dos dons, ela pertence a Deus. Vocês repararam que eu repeti isso? Por quê? Porque é importante a gente entender isso para a gente entender o versículo 31. E aí a gente vai terminar voltando ao começo. Qual o significado do versículo 31? O que Paulo está dizendo lá no versículo 31? Quem já leu todas as cartas de Paulo pode perceber que por algumas vezes Paulo é irônico. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 11 e 12, Paulo ele vai dizer que melhor seria se arrancassem os seus membros. A circuncisão é arrancar a pele do prepúcio. Mas Paulo está falando que tem gente que acha que a circuncisão é a coisa mais importante, que nada é mais importante. Paulo fala assim, quem dera se não arrancasse logo o membro todo. Quem dera se não fosse mutilado todo. Paulo se utiliza de figuras de linguagem. Então o sentido da fala de Paulo, Gênesis, 1 Coríntios 12, versículo 31. Em 1 Coríntios 12, versículo 31, a fala de Paulo a gente pode, eu vou parafrasear aqui, eu vou dar aqui uma interpretação particular. A gente pode ler esse versículo 31, você está com ele em mãos aí? Você pode ler esse versículo 31 da seguinte maneira, a nova tradução na linguagem do Leandro, NTLL. Fiquem vocês aí achando que podem conseguir dons melhores, brigando uns com os outros, que eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. É isso que Paulo quis dizer, querido. Ou seja, quem quiser, Paulo ele mostra dom por dom, Paulo ele vai explicar detalhe por detalhe. A gente viu versículo por versículo aí do capítulo 12, do 1 até o 30. A gente viu versículo por versículo o quanto Paulo foi explicativo, o quanto Paulo quis dizer a importância dos membros, o quanto Paulo quis dizer que os membros não deveriam ficar brigando entre si, o quanto Paulo quis dizer que não existe dom mais importante, o quanto Paulo quis dizer que não existe membro mais importante, o quanto Paulo quis dizer que o mais importante é a vontade de Deus. Aí Paulo fala isso tudo e no final ele fala assim, e ainda assim vocês querem ficar brigando entre si, achando que um é melhor do que o outro, então que briguem aí. Então que vocês briguem entre si. Vão então, procure. Mas, se quiser crescer, se quiser entender Deus, se quiser entender a vontade de Deus, entenda o caminho do amor. E aí então ele declama o capítulo 13, que é quase
quase não, né? É um capítulo poético de Paulo. Paulo ele não está, de maneira nenhuma, no versículo 31 do capítulo 12, nunca entenda isso, querido. Paulo não está estimulando a procura dos melhores dons. Tá? Quando a gente for ver o capítulo 14, você vai entender melhor isso. Mas aqui entenda agora, para a gente finalizar esse vídeo. Paulo não está incentivando a isso, é o oposto. Paulo está sendo irônico, ele é uma figura de linguagem. Após toda a sua explicação do capítulo 12, após ser tão detalhado, exatamente para corrigir aqueles que agiam assim, que brigavam entre si, que queriam ser uns melhores que os outros, se achando superiores aos outros, buscando somente outros dons, em vez de utilizar aqueles que já possuíam em favor da igreja, Paulo diz que aqueles que quiserem continuar brigando, continuarem querendo aparecer, continuarem querendo botar melancia na cabeça, que façam então. Paulo está querendo dizer, você quer continuar assim, botando melancia na cabeça, botando troféu na tua parede, carregando medalhão, dizendo, eu sou o dotadão, eu sou o cheio de dom, então faz isso. Agora, o caminho de Deus não é esse. Aí Paulo fala o capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu vou explicar para vocês qual é o caminho correto. É por isso que no versículo 13 Paulo fala, ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu seja usado, ainda que eu possa, se eu não tiver amor, não sou nada. Estão entendendo agora por que Paulo fala isso no capítulo 13? É exatamente para mostrar que o versículo 31 de 1 Coríntios 12 é uma ironia. Amém? Eita ferro, velho, que paulada, hein? Cacau, relaxa aí, bebe uma água. Tá acabando o vídeo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Bebe uma aguinha com açúcar, dá uma esquentadinha no leite, bebe um leite quente, para dar aquela relaxada e você poder fazer descer isso aí de igual abaixo, tá, querido? Brincadeira. Mas é importante a gente entender. Se você não entender isso, querido, vai ficar difícil você entender todos os outros dons. Por isso que é importante. E eu fiz questão de trazer esses ensinos antes da gente falar de cada dom, porque se você não entender que Deus é mais importante, que a vontade principal é dele, que o fato de você ser alguém que foi usado por Deus para manifestar o dom não te faz melhor do que o teu irmão, que não vale a pena brigar, que não vale a pena dizer eu sou melhor, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de João, não vale a pena isso, querido, porque o caminho de Deus é o amor, o caminho de Deus é da unidade, o caminho de Deus é o do serviço. Tá? Então existe um caminho melhor, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o amor. Como Paulo estimularia pessoas a procurarem os melhores dons? Se é o Senhor quem distribui como quer, e foi Ele mesmo quem acabou de dizer isso. Seria uma contradição se a gente achasse que Paulo está estimulando no versículo 31 do capítulo 12, que você procure. Então Paulo está dizendo aqui que eu tenho que procurar o melhor dom. Então eu vou pedir a Deus. Deus me diz qual é o dom melhor. Eu quero ter um dom que seja o melhor dom da igreja. Mentira, mentira. Paulo não está dizendo isso aí. Tá? Paulo está sendo irônico. Capítulo 12, versículo 31 é ironia. O que Paulo está querendo dizer é, se você quiser continuar brigando, fique. Agora, se você quiser fazer a vontade de Deus, então entenda o caminho do amor. Amém, querido? Se você tiver alguma dúvida, ou quiser fazer algum comentário a respeito desse vídeo, ou de até algum outro vídeo também, que você foi vendo e aí chegou ao teu entendimento até aqui, deixe o seu comentário, escreva aí no seu comentário a sua dúvida, e eu teria o maior prazer, a maior alegria em poder responder a você e poder trazer a tua pergunta. Amém? Encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, e vamos ajudar as pessoas a terem um entendimento melhor da palavra. Não é a minha vontade, não é a minha palavra que liberta, mas o que liberta é a palavra de Deus. Amém, querido? E é a palavra de Deus que traz a verdade, e é essa verdade que liberta. Por isso que eu faço questão de repetir várias vezes, para que você pause o vídeo, leia a Bíblia, leia as Escrituras, e que a palavra de Deus ela te dê o entendimento que você precisa. Gente boa, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo aí. Vamos fazer chegar essa palavra ao maior número de pessoas possíveis, até que a terra seja cheia da glória de Deus. Amém?